Então, essas iniquidades que trazem esse impedimento do crescimento espiritual, também vamos tratar com elas. Nós vamos eliminá-las, grande parte delas, para que nós possamos assim ser livres, para que o Espírito Santo possa nos conduzir e assim amadurecermos no Senhor. Um próximo agravo que eu quero falar, e esse eu entendo que não compreendemos, né? não esperamos, na verdade, acontecer, é que o próprio Deus, ele vai julgar a iniquidade que não foi tratada. O que nós temos que entender é que a iniquidade não tinha que estar em nós. No momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós já temos que tratar com essas iniquidades para que elas não venham gerar todos esses agravos. Mas, infelizmente, porque não tínhamos entendimento da iniquidade, nunca tratamos com ela com entendimento de causa, então ela está aqui em nós. E por estar em nós e não ter sido eliminada, Deus vai tratar com essa iniquidade. Por quê? Porque no momento em que eu entrego a minha vida a Cristo, o Senhor vem habitar em mim, o Espírito Santo vem habitar em mim, Deus, Espírito Santo, vem habitar em mim. E Ele, por ser santo, e também começar a realizar uma obra de regeneração e de santificação, tudo aquilo que é contrário a essa santidade tem que estar expelida, tem que ser expelida do nosso ser. Porque se temos algo em nós que não tratamos, então nós vamos entrar em atrito com o Espírito Santo que habita em nós. Eu vou dar um exemplo do próprio pecado. Se nós pecamos, de alguma forma pecamos, temos consciência de que pecamos e não nos arrependemos, passamos dias sem nos arrepender, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai começar a nos convencer. Nós vamos sentir dentro de nós esse convencimento. O Espírito Santo vai começar a gerar em nós, na nossa consciência, memória constante de que tem algo desalinhado. O nosso coração também não vai estar em paz. Então, esse é um conflito interior. Tem algo em nós, que é o pecado não confessado, que não foi eliminado, e o Espírito Santo que habita em nós está querendo expelir isso, nos limpar disso pelo sangue de Cristo. Então ele quer nos levar ao convencimento. Se eu resisto ao Espírito, se eu não me arrependo, se eu não confesso o meu pecado diante do Senhor, então chega uma hora que o Espírito Santo ele vai atuar de uma forma trazendo um juízo contra aquilo que não foi expelido, contra aquilo que não foi eliminado. Então ele vai trazer para nós um sonho, mostrando para nós que tem algo desalinhado, situações podem acontecer na nossa vida como consequência desse pecado não confessado, então vamos sofrer consequências desse ato. Então tudo isso são juízos, para que nós venhamos ver que tem algo desalinhado, tem algo que não está certo, para que venhamos nos arrepender. Então, queridos, assim como o pecado, a iniquidade também tem que ser eliminada. Então, se nós nunca tratamos com a iniquidade, está lá no nosso espírito, está impregnando o nosso coração, cheio de emoções contrárias aos frutos do Espírito, cheio de contaminação, e não eliminamos, mesmo porque não temos consciência, o Espírito Santo vai estar tratando, Deus mesmo vai estar tratando, Ele também vai gerar esse conflito interior. Nós nunca vamos ter uma paz interior, nós nunca vamos sentir uma alegria plena, porque o Espírito Santo vai estar tratando, vai estar ali sempre trabalhando, vai trazer sonhos, não é? É por isso que muitas pessoas têm muitos sonhos. Eu mesmo lembro que eu tinha sonho constante, sonho em algumas áreas da minha vida, como na área sexual, por exemplo, tinha sonhos imorais, e eu falava, Senhor, por que eu estou tendo esse sonho? Por que eu sonhei com isso? E eu oro, peço para o Senhor eliminar, e constantemente esses sonhos vêm. O que representava? Deus estava mostrando para mim que existia iniquidade na área da imoralidade, eu precisava eliminar aquilo no meu interior. Então ele trazia esses sonhos, ele estava querendo me mostrar que tinha algo desalinhado, fora os desejos interiores, fora aquele desejo, de alguma forma, de estar envolvido com isso, e isso influenciava nos meus pensamentos, não é? Então, com isso, Deus tentava, em mim, no caso, trabalhar, mostrar, esses são os juízos do Senhor.
são juízos de misericórdia. Não é juízo de condenação ou trazer para nós um juízo de condenação como para aqueles que não são filhos. Não, nós somos filhos. E por ser filho, Deus vai procurar com misericórdia nos mostrar aquilo que está dentro de nós. Mas por fim, queridos, Ele vai tratar. Ele vai permitir situações para que a gente enxergue aquilo que está dentro de nós, não é? E também, como eu já falei, Ele vai permitir até o inimigo, de alguma forma, atuar nas áreas em que ainda tem essa iniquidade e eu possa acordar, eu possa ver e assim eu possa tratar com isso. Só que, infelizmente, nós não tratávamos porque não tínhamos conhecimento, não sabíamos que existia essa iniquidade interior, principalmente vinda dos nossos pais. Então, nunca tratamos e com isso vivíamos sempre, ou vivemos, né? Você que ainda não tratou, ainda há uma ação de Deus tentando eliminar isso. Uma outra forma, para que você entenda esse juízo de Deus, quando nós aceitamos a Cristo, temos aquela sede, aquela fome, aquele amor, né, que é chamado do primeiro amor, e buscamos ao Senhor fervorosamente. Buscamos em vigílias, em cultos, aonde houver um local, onde tiver um local que eu saiba que Deus vai se manifestar, ali eu estou. Assim pelo menos foi na minha vida. E quanto mais você busca Deus, mais você se enche de Deus, mais você realmente recebe renovo. Só que, com o tempo, você percebe que quanto mais você busca Deus, parece que as coisas começam a piorar, parece que conflitos começam a acontecer, e até mesmo coisas dentro de você começam a manifestar. O que é isso? Quanto mais nós buscamos a Deus, mais o Espírito Santo flui de dentro de nós, mais o próprio Deus vai nos revestindo, nos enchendo. Só que, porque não tratamos com a iniquidade, essa iniquidade dentro de nós gera um conflito com essa presença, gera um conflito com o que o Senhor está fluindo, porque eu estou buscando. E nesse conflito é aonde as coisas começam a acontecer, não é? É aonde eu me sinto, como eu falei, com conflitos interiores. Eu me lembro que às vezes eu buscava o Senhor, de forma mais clara, eu me lembro uma vez que eu fui em 3 cultos seguidos, eu saí eletrizado da presença do Senhor, não é? Eu saí realmente cheio, mas passou um tempo, é como se a minha carne fosse aguçada e eu senti dentro de mim assim um fluir de sentimentos de conflito, e eu falei: Senhor, mas eu busquei o Senhor como nunca, né? Eu busquei a Tua unção, eu busquei a Tua presença, por que eu estou tendo isso? Então, esse sentimento que estava aflorando, que estava saindo, era porque a glória do Senhor, a unção do Senhor que eu busquei, estava entrando em atrito com essas iniquidades que não estavam eliminadas, com esses sentimentos não tratados, e aí vinha esse reflexo, entende? Então, muitas vezes, eu até, depois de um tempo de buscar o Senhor, eu caía até em um certo abatimento, eu caía até em alguns sentimentos da carne. Por quê? Porque o que estava dentro de mim, ele vinha à tona, ele saía, né, em forma de emoções e me levava a ações. Então, são conflitos interiores. E esses conflitos não tem que ter. Quando nós eliminamos a iniquidade, quando nós eliminamos isso que está impregnado em nosso espírito, que contamina o nosso coração e também a nossa alma, o Espírito Santo pode fluir plenamente. Então, quando eu busco a Deus e o Espírito Santo me enche, a glória do Senhor se manifesta e não há iniquidade, então a minha alma vai se encher dessa glória. E por não haver nenhuma contaminação, o Senhor vai poder fluir. Então, ao invés de eu ter esses conflitos interiores, eu vou sentir a paz do Senhor, eu vou sentir a alegria do Senhor, eu vou sentir o renovo do Senhor, eu vou me encher de fé, eu vou viver realmente uma vida governada pelo Espírito, não vou ter esses conflitos, entende? Deus não vai precisar mover internamente em mim ou na minha vida para tentar eliminar algo, pelo contrário, agora Ele pode fluir plenamente. Ele pode me usar plenamente, ou seja, Ele pode me conduzir plenamente, porque os frutos do seu Espírito podem
invadir a minha alma, a paz, a alegria, o gozo, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, uma fé sobrenatural, assim como também os dons do Espírito, tudo isso pode fluir de dentro de mim, e fluindo de dentro de mim, sem nenhuma interferência, eu posso agora viver de forma graciosa e poderosa no Senhor, governado pelo Espírito Santo. Nós somos desenvolvidos, nós crescemos espiritualmente, tendo essa liberdade, não tendo essa interferência dessa iniquidade no nosso interior. Então, esses agravos gerados pelos juízos de Deus são eliminados. Deus não precisa mais ficar tendo conflitos comigo. Ele não precisa mais, pelo Espírito Santo, tentar me alinhar para poder me governar. Agora eu estou limpo, livre, para que Ele possa realmente fluir, encher o meu espírito, fluir no meu coração, encher a minha alma, assim produzir os frutos do Espírito, e aí o meu corpo vai ser livre para ser governado. Os meus membros vão ser livres, né? Para ser governado pelo Senhor, para atuar em justiça, em retidão, em verdade, sem esses conflitos interiores. Então, esses são alguns dos agravos. E eliminando esses agravos, queridos, a nossa vida vai entrar em uma plenitude, porque nós vamos eliminar